Oi, turma do Francisco de Assis, João Nunes Maia, Miramês, no texto do segundo capítulo, Uma Cidade Diferente, no texto No Egito e na Síria. Saladino, o sultão que dominava o Egito e a Síria, empedernido conquistador, deixou sua marca na civilização da Idade Média, contribuindo para o aumento da calamidade universal, das catástrofes impostas pelas cruzadas. Foi de grande expressão seu comando nefasto na Terceira Cruzada, pois resistiu com fúria a outro grande guerreiro da Inglaterra, Ricardo Coração de Leão, que desta feita foi vencido pela audácia dos muçulmanos que consideravam de mau agouro o dia que sucedesse aquele em que não vissem correr o sangue do inimigo. Não é nossa pretensão historiar as cruzadas, mas para que seja possível compreender melhor a missão de Francisco de Assis e de Antônio de Pádua, é necessário que busquemos alguns acontecimentos na história da Idade Média e liguemos as coisas, a fim de deduzirmos o valor da vinda destes grandes missionários de Jesus, para amenizarem as provações da coletividade. Eis que foram dois astros lançados nos céus em favor da terra. Mais adiante apresentaremos dados mais concretos do encontro de Francisco de Assis com o sultão e a proposta feita pelo santo de Assis em busca da paz. Então, essas guerras, as cruzadas, ele fala aqui nesse texto que eram situações entre os trevosos, né? E que o autor do livro, não tem a intenção de estar cultuando aqui o lado histórico. Ele está tentando trazer a gente para o que ocorreu do lado da história, para que a gente faça o link, né, em que momento exato Francisco de Assis deveria estar chegando e atuando diante daquela sociedade que estava totalmente tumultuada perante as guerras de cruzadas aí. Cruzadas, que a gente já falou nos outros vídeos, eram feitas justamente para beneficiar territórios, né, aumentar os territórios de alguns reis, onde também a igreja reforçava a ideia de que os guerreiros deveriam ir em nome da igreja buscar novos recursos para o seu reino. Para isso eles deveriam matar, para isso eles deveriam fazer o que fosse necessário de violência para trazer povos para serem escravos do reino deles e para aumentar sua riqueza e aumentar o seu poder mediante os outros reinos. Então, os soldados, né, os cavaleiros das cruzadas, muitos eram sanguinários mesmo, eram ruins, eram trevosos, então eles abraçavam essa missão com vontade, tanto é que para invadir territórios, algumas das vezes eles excediam, onde eles abusavam de mulheres, né? Maltratavam pessoas, torturavam pessoas, sem a menor necessidade, apenas pelo gozo de fazer o mal. Então eram trevosos, mas tinham também ali alguns que eram bons e que estavam ali com o coração voltado para o teu reino, voltado para Deus, acreditando que se ele conquistasse terras, Deus ia ficar feliz com eles. E se ele não conquistasse, ele ia para o inferno. Então tinha pessoas boas, espíritos bons e espíritos ruins no meio dessas cruzadas, né? E aquelas pessoas, né, encarnadas que têm um espírito bom, quando não tem o conhecimento, realmente é muito fácil manipular, porque elas acreditam fielmente no que está sendo dito para elas. Aí é onde a gente faz uma grande reflexão. Nós podemos ser bons? Sim, devemos. Mas devemos ser tolos? Não. Devemos estudar, devemos abrir bem os nossos olhos. No próprio Evangelho é dito, né? Nós não devemos revidar, não devemos nos vingar, mas nós devemos, por obrigação, reter, né? Não deixar o inimigo avançar. Então, nas cruzadas, a ideia que os cavaleiros tinham é que eles estavam fazendo essa parte da retenção. Muitos que eram bons tinham a ideia de estar fazendo a retenção.
Nós estamos indo lá para poder impedir que eles venham até nós. Nós conquistamos, escravizamos para que eles não nos conquistem e não nos escravizem. E assim eu estou ganhando o céu, a bênção de Deus, a bênção do Papa. O meu rei vai me dar uma espada nova, vai dizer que eu sou de confiança dele, vou ganhar nome, vou ganhar status. E se a gente vê, até hoje é assim. Até hoje. Até hoje nós temos essa questão de quem faz ganha um nome, ganha status, ganha condecoração. E é mediante ordens, às vezes, absurdas, né? Que são injustas. Nós estamos vendo muita injustiça atualmente. E se a gente não abrir os olhos, realmente, nós vamos cair de novo na fogueira. Então, que o passado sirva de lição, sirva de alarme para nós, né? Alerta, que a gente fique bem aí com as orelhas e os olhos bem abertos, observando os movimentos que tem em volta, quem está certo, quem está errado, quem eu posso confiar, quem eu não posso confiar, para que a gente não vire esses cavaleiros que vai lá e defende um determinado reino, que na verdade só está querendo status e poder. E já tem bastante, já está fazendo atrocidades com o poder que tem. Quanto mais poder der, pior vai ser. A gente está vivendo aquele momento daqueles desenhos infantis. Sempre tem um que quer conquistar o mundo, não tem? Pois é, nós não estamos muito longe disso não. Nós estamos vivendo exatamente esse quadro de seres que querem conquistar o mundo. E os trevosos, quando a gente faz uma atividade, uma prática mediúnica, o que os trevosos falam é justamente isso, que eles querem dominar. Por que você está fazendo maldade? Porque eu quero dominar. Mas por que você está indo atrás de tal pessoa? Porque eu quero dominar. Mas por que você fez aquela pessoa cair? Porque eu quero dominar. Mas por que você está perseguindo tal centro espírita? Né? Tem aquela obra lá, aconteceu na casa espírita. Poxa, espíritos atacando uma casa inteira, cheio de trabalhadores. Por que vocês estão fazendo isso? Porque a gente quer dominar. Então, não é status, não é dinheiro, não é nada material. É o orgulho. É apenas por orgulho, por uma questão de domínio. Eu quero dominar. É essa palavra que eles usam. E se vocês verem o que está acontecendo no nosso país, a criatura só quer dominar. Então, vamos acordar, porque os estudos são feitos para isso, né? A gente tem que fazer um paralelo. Eu sou contra a fazer propaganda política em qualquer cunho religioso que seja, mas nós estamos estudando história, nós estamos vendo o que aconteceu e nós devemos, enquanto espíritas, fazer um paralelo e, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, conter o mal. Então, é só por isso que eu estou falando essas palavras. Não é para fazer politicagem, não é para falar que deve votar em A, B ou C, mas aquilo que está errado tem que ser corrigido, enquanto é tempo.